Paz e graça, guerreiras! Mais um episódio aí do Guerreiras Podcast para você. E estamos muito felizes hoje com mais um episódio que vai mudar muita forma de pensar aí hoje. E eu quero que você esteja atenta naquilo que você vai ouvir hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e que muitas mulheres vivem, né? Nós vamos ouvir um testemunho aqui de uma pessoa que passa e passou por muitas coisas, mas ela encontrou a resposta de sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome da salvadora. O que é essa síndrome da salvadora, Jéssica? Você vai entender aqui hoje. E também já agradecendo a nossos patrocinadores aí, né? Implantar Telecom, essa empresa responsável por tudo isso aqui, né? Do Guerreiras Podcast, pela gravação, também uma empresa de internet, né? Então você que não conhece a Implantar Telecom, te convido a seguir ali na página, no Instagram também. E também a nossa querida Lorena Cardoso, né? Essa mulher do Estúdios Lorena Cardoso ali em Betim, que cuida aí sempre das madeixas aí da sua apresentadora e sempre está acreditando nesse projeto. E sem mais delongas, eu quero que você abra o seu coração. Muitas vezes nós precisamos abrir o coração e a mente, porque nós precisamos entender racionalmente todas as coisas. Eu quero que você entenda que aquilo que você vai ouvir hoje vai ser para levantar você e para você muitas vezes buscar ajuda. Talvez você tenha essas características e precisa de tratamento e precisa se encontrar. Então, com vocês hoje, com muita alegria, uma amiga que a psicanálise me deu, uma pessoa que Deus apresentou para a minha vida e para a minha história, e que tem uma história maravilhosa. Eu fiquei impactada com o pouco que ela me contou. E eu quero que vocês recebam aqui minha querida psicanalista Gisele, que hoje ela vai estar aqui contando para vocês o que Deus fez na vida dela. Muito bem-vinda, Gisele. Obrigada. Que Deus abençoe sua vida. Amém. A sua história me impactou de uma forma, porque quando a gente planejou esse encontro, né, esse tema, a síndrome da salvadora, eu não sabia que tinha a ver com a sua história. Então, você fica à vontade, conte a sua história. Quem é Gisele? Eu queria agradecer a oportunidade, desde já, né, de abrir o meu coração aqui, de contar um pouco da minha vida, né, agradecer a oportunidade e contar aqui para vocês quem é Gisele. Né? Eu sou Gisele, tenho 40 anos, sou mãe, esposa, psicanalista, neuropsicopedagoga, entre tantas formações. Hoje eu sou uma mulher que encontrou em Cristo, na terapia, né, a solução para parte da minha vida, né, para ter essa consciência da necessidade de cuidar de mim e não só cuidar das pessoas. Né? Iniciar aqui contando a minha história. Eu sou uma mulher que não vem de um berço cristão, né? Ainda que minha mãe tivesse ali, né, nas crenças dela, minha mãe era católica, e naquilo que ela pôde me ensinar para me favorecer a servir ao Senhor, né, dentro do conhecimento dela, ela acertando ou errando, ela deu o seu melhor, né? E voltando um pouquinho mais no tempo, eu não venho de um lar tradicional, né, onde está ali o pai, a mãe, né? Minha mãe teve um relacionamento com uma pessoa que até então, no início desse relacionamento, ela não sabia que ele tinha um compromisso com uma outra família. Minha mãe muito jovem, né, e desse relacionamento eu acabei vindo, né, por permissão do Senhor. E nesse processo, né, da minha mãe engravidar, eu cheguei e não houve, né, uma responsabilidade da parte dele em estar me assumindo. E minha mãe assumiu essa responsabilidade sozinha. Durante esse tempo, o tempo foi passando, né? Mãe solteira, você coloca isso há 40 anos atrás, não era uma posição que era favorável para a mulher. Ainda hoje é algo que muitos têm como algo errado, né? E independente da condição que essa mulher chegou a viver esse padrão ali de cuidar desse filho sozinha. E ela viveu momentos assim de muita responsabilidade sozinha. E ela se envolveu, né? Logo depois, meu pai sumiu no mundo, não o conheço, nunca o conheci. E aí ela se envolveu com outro homem, né, no qual ela ficou até o fim da vida dele, né, e no qual ela teve outros 3 filhos, né, meus irmãos. E a vida não foi fácil do lado desse homem, né? Esse homem era bem mais velho que minha mãe era muito jovem. E estava ali caminhando, né, nessa vida a dois,
entre erros e acertos, eu pude ver muitos nos quais foi formando ali em mim traumas, formando ali algumas sequelas que eu fui carregando no decorrer da minha vida. Era um lar em que o alcoolismo dominava, né? Não havia respeito de nenhuma parte, nem dele para com ela, nem dela com ele. E era um lar onde a agressividade dominava, né? Tanto a agressividade verbal quanto a agressividade física. E aquele homem, ele não me aceitava, né? Quando ele veio para o lar, né, morar ali com a minha mãe, ainda ele sabendo da minha existência, eu não era uma pessoa que agregava para ele, né? E ele me tratava com diferença. Às vezes, né, quando via uma pessoa de fora, as pessoas falavam, nossa, fulano trata a Gisele tão bem, né? Mas aquilo era muito mascarado, né? Então, no dia a dia ali que se vê realmente quem é a pessoa, ali que você vê o caráter da pessoa, né? E minha mãe ali com muita luta, ela tentando ali tornar aquele ambiente confortável, mas ainda assim com muita falha, né? Porque ela tinha o vício do alcoolismo, era literalmente dependente financeiramente dele, estruturalmente. Minha mãe era muito dependente emocional dele, ainda que visivelmente, você olhando para ela, ela era uma mulher muito forte, muito alegre, né? Mas a minha mãe, ali no íntimo dela, né? Depois de certa idade, eu fui ter esse entendimento, ela era uma mulher muito machucada, muito ferida, né? E o tempo foi passando, Jéssica, e relatando assim momentos em que eu tive muita dependência emocional, nesse sentido de ter alguém para cuidar de mim, alguém para me amar, alguém para zelar por mim. Eu nunca tive isso, eu nunca tive uma figura masculina que cuidasse de mim. E a minha mãe tinha aquela questão, ela é só minha, né? Porque no caso, esse meu padrasto, ele não dava esse conforto para mim, psicológico, né, e emocional. E daí você já vê a necessidade que nós temos como pessoas de ter essa figura paterna e materna. Muitas pessoas acham que não é necessário, que a mãe supre tudo, né? Que a mãe faz tudo, que a mãe pode ser pai e mãe. Ela pode sim tentar dar essa estrutura, mas é muito necessária que essa figura masculina exista na vida, tanto do menino quanto da menina, né? Até para a formação do caráter. E eu tinha muita carência disso, né? Eu fui muito excluída, né, do ambiente, porque naquele tempo filho de mãe solteira não prestava. Né, até na própria família, maldições, né, que às vezes as pessoas falavam assim, essa menina não vai dar nada que presta, vai ser pior que a mãe dela. Né, então, assim, são situações que eu vivi e eu não tinha quem me defendia, eu só tinha minha mãe. Né, e eu buscava ser aquela criança, né, que agradava todo mundo porque eu queria ser aceita. Né, e muitas das vezes acontecia de alguém falar, nem seu pai te quis. E aquilo era uma coisa que trazia um fardo para mim, aquilo doía. Aquilo me machucava, porque eu não sabia o contexto da história. Porque havia um combinado na minha casa. A partir do momento que aquele homem entrou para minha casa, eu não lembro que idade, eu era muito pequena. Acho que eu tinha uns 3, 4 anos. Era proibido falar do meu pai na minha casa. Não podia falar. Eu tinha que respeitar aquele homem que estava ali, ocupando aquele lugar. Ainda que muito falho, mas ele estava ali ocupando aquele lugar. Né? Então era um combinado e minha mãe me reprimia, não pode falar, até por respeito a ele. E eu, na condição de criança, o que você faz? Você obedece, né? E houve, né, muita agressão física, verbal, de todo modo que você imaginar. O abuso aconteceu de todas as formas. Né? E, às vezes, hoje eu conto, né, conforme eu estava falando com você, às vezes eu conto, as pessoas falam assim, nossa, mas sua mãe era muito ruim. Não, minha mãe não era ruim, ela era maravilhosa. Então, assim, na intimidade ali, quantas vezes eu e minha mãe tivemos aquela conversa assim, dela falou, minha filha, me perdoa, porque não é isso que você merece. Mas era o que ela podia me dar. Né? Então, nós viemos eu vim de um crescimento, de um lar onde a escassez era notória. Né? A gente dependia de roupa usada das pessoas, a gente dependia de ajuda. Né? E uma desses momentos, né, dele me excluir, né, do ambiente familiar ali, eu lembro de uma tia juntar com outras tias minhas, porque via necessidade de ajudar a minha mãe em até me dar uma cesta, porque eu já estava vivendo o processo assim, dele excluir as coisas dentro de casa, esconder as coisas, porque eu não era filha dele. Né? Então eu lembro desse, assim, nitidamente, e eu deve que eu tinha uns 8, 9 anos, né? E o tempo foi passando, e aí vieram os meus irmãos, e aí quando meus irmãos chegaram foi ainda pior, porque aí ele já começava a melhorar um pouco na condição, melhorar o mínimo, né, da condição da alimentação em casa, e comprava
uniforme, sapato, material escolar, e eu era sempre esquecida. Né? Eu não era dele, eu não era filha dele. E a minha mãe fazia o que podia. Né? Lavar roupa para fora, naquela época não existia máquina de lavar, igual é hoje, a facilidade que é, né? Ela passava roupa. Então, a imagem que eu tenho assim da minha infância, da minha mãe descendo as ruas do bairro, o morro do bairro, aquele sol rachando, e ela com aquela trouxa de roupa enorme na cabeça, né? Tentando me dar o melhor. E durante esse processo, dos meus irmãos chegarem, né? E eu sempre ali, às vezes estava eu e os meus irmãos eram sempre os favorecidos e eu não. Eu sempre tentando ser a melhor, fazer o melhor, adular as pessoas, tentar ser aceita por todo mundo, e até na própria família. E aí, Jéssica, veio o meu período, né, da adolescência, né, e eu comecei a correr atrás de trabalhar, porque eu não aguentava mais viver aquela escassez dentro da minha casa. Eu não aguentava ver minha mãe lutar sozinha, né, e com muita dificuldade. Ele tinha uma condição boa, um emprego bom, né, e aí ele se aposentou nesse emprego bom, porém, ele não ajudava minha mãe, né, e o alcoolismo continuava. Minha mãe continuava bebendo, ele continuava bebendo. E eu lembro de vezes que eu tinha que buscar, né, ir com eles para bar, minha casa sempre cheia de pessoas, de tudo que é tipo que você imagina. Quando era dia de receber o salário, aí ele gostava de fazer bonito, chamar as pessoas para dentro de casa para poder beber e comer do bom e do melhor. Mas o dia que passava aquilo ali era o básico, era o arroz, o feijão e aquela linguiça salaminho, né? Então, o dia que tinha uma carne, alguma coisa, era muita escassez que a gente vivia. E aquilo, para mim, me trazia muita tristeza. Porque o dia que tinha uma coisa diferente, era porque minha mãe corria atrás, minha mãe ficava naquele desespero. Né? E quanto mais filho foi chegando, as coisas foram apertando. E aí, quando eu fiquei adolescente, né, e as brigas eram constantes, eu nunca tinha me relacionado, 12, 13 anos, ser chamada de vagabunda, você não presta. E na família, né, os parentes, às vezes, algum comentário, que essa menina não vai dar nada que presta, essa menina vai ser pior que a mãe. E aquilo trazia uma culpa sobre mim que eu pensava, meu Deus, eu não posso desapontar minha mãe. Eu não posso desapontar, eu não posso dar esse gostinho para minha família, eu não posso dar gostinho para as pessoas, vizinhos muito próximos da minha mãe, que falavam, gente, essa mulher bebe demais, essa menina não vai dar nada que presta. Né? E eu, a todo tempo ouvindo isso, e ao invés de eu revidar, eu mascarava essa dor. Né? E tentava ser o máximo educada, né, o máximo para ser aceita pelas pessoas. E aí, quando veio o período da adolescência, né, conheci o meu esposo, foi meu primeiro namorado, né, louvado seja Deus, nós casamos, nós vivemos um relacionamento de namoro de 10 anos. E durante esse processo do início do namoro, minha mãe chegou até mim e falou assim, eu tenho que ficar liberta da bebida, porque agora você está começando a se relacionar com um homem. E eu não quero para você aquilo que eu vivi. Eu quero te ver de perto. E inúmeras foram as vezes que a minha mãe tentou parar de beber. E ela não conseguia. Porém, foi nesse tempo que ela conseguiu parar de beber. Aos poucos, diminuindo, bebendo escondido, e eu via aquilo, me desapontava. E eu sempre fui uma pessoa assim que gosta de ajudar todo mundo. Quem me conhece sabe, porque eu gosto de ajudar todo mundo. Eu sou uma pessoa, ainda que fora dessa síndrome, né, da salvadora, eu sempre gostei do meu coração mesmo, né, fazer isso. E aí, nesse processo, né, da adolescência, eu começar a namorar e tudo, acabei me relacionando com meu marido, com uma família que não me aceitava, a princípio. E aí já veio para mim, no meu coração, pensando assim, oh meu Deus, o que será que eu fiz dessa vez? E eu sempre ouvia, a Gisele não presta porque a mãe não presta. A Gisele não presta porque o pai não quis. Né? E eu sempre pensando, meu Deus, por que eles não gostam de mim? Né? E para a honra e glória do nome do Senhor, o Senhor mudou essa história. Né? Eles me conheceram, né? Vivemos processos difíceis, que eu falo que lidar com o ser humano é muito difícil. Né? E cada um carrega uma bagagem. Né? O meu marido carrega uma bagagem de criação e limites, e que talvez a bagagem dele é mais leve que a minha. Sim. Ou o contrário. Né? E hoje a gente vive, né, num ambiente, graças a Deus, tranquilo. Todos se conheceram, né, e viu que não era nada daquilo, talvez, que eu pudesse trazer dificuldade para a família deles. Só, Jéssica, que aí eu vim com uma bagagem de um lar que não era um lar tradicional, né, em que minha mãe tinha que tomar a frente para tentar suprir aquilo que o meu padrasto não fazia, pela falta do meu pai. E aí eu vim para um lar que eu conheci Jesus,
voltando um pouquinho no tempo, uns 2 anos antes de eu me casar, né, eu entrei já trabalhando na empresa que eu trabalho hoje, eu conheci Jesus através de um colega de trabalho, que me enchia todos os dias para participar do culto de jovens da igreja dele. E ainda que, né, eu tivesse ali conhecimento, né, nesse período da minha infância, que minha mãe me levava para a igreja e tudo, eu não tinha tanta resistência em ir, né, em igrejas evangélicas, né, em igrejas convertidas e tudo. Porém, ele era muito insistente, aquilo trazia para mim um certo desconforto. Eu falei, gente, eu vou acabar indo nessa igreja para esse moço me dar sossego. Porque ele era um superior. E eu pensei, gente, se eu não for perigoso, ele me mandar até embora, né? É verdade. E aí eu fui, né, a convite dele, né, numa reunião de jovens, e eu amei. E eu falo que a partir dali o Senhor já começou a tratar o meu coração. Né? A partir dali o Senhor jogou uma semente que eu fui e gostei, achei interessante. E naquela noite que eu fui participar desse encontro desses jovens, uma pessoa estava testemunhando. E o testemunho daquela pessoa me impactou, que eu pensei. E antes de começar o culto, eu vi aquela pessoa conversando no grupinho de jovens ali, eu estava sendo inserida, fui apresentada nesse dia. Na época eu era noiva, né? O meu esposo não estava comigo, eu fui sozinha, que ele trabalhava de turno em uma empresa que ele não podia estar na igreja comigo naquele dia. E aí eu cheguei lá, e aí eu fui apresentada, essa é fulana de tal, trabalha comigo e tal, todo empolgado, né? E a esposa dele também trabalhava junto comigo. E eu me senti tão acolhida por aquele povo, falei, nossa gente, que povo alegre, que povo feliz, não? Nem me conhece, né? E está nessa alegria toda. E aí, aquela noite foi o meu processo, que eu vi uma pessoa alegre, num contexto fora do testemunho dela, e aí depois ele se abriu, né? Ele tirou aquela capa. E aí mostrou a fraqueza dele. Eu falei, gente, como que pode uma pessoa viver tão feliz assim, com tanto problema? E o problema ainda era reincidente, não era um problema que passou. Né? Era um problema que era reincidente, que ele ainda estava vencendo. E existia uma alegria ali que eu falei, gente, eu quero essa alegria para a minha vida. Eu quero viver isso, sabe? Porque ainda que eu já estava realizando o sonho de construir a minha família, de já iniciar, né, esse ciclo novo na minha vida com uma pessoa, eu ainda sentia um vazio e uma necessidade de agradar todo mundo que era tremenda, né? E eu não queria só ser aceita porque eu estava te bajulando. Eu queria ser aceita porque você viu algo em mim que te completava. Porque o relacionamento entre pessoas é isso, né? A gente distribui ali as tribos de acordo com aquilo que falta na gente, né? Com aquilo que completa na gente. E aquilo me fez muito bem. E aí, né, eu voltei para casa, aí o Fabinho na época me perguntou, Fabinho é meu esposo, tá, gente? Senão toda hora eu vou falar Fabinho aqui. E aí o Fabinho falou assim, você gostou? Eu falei assim, nossa, gostei demais e muito empolgada. E eu nunca era muito empolgada com coisas de igreja, assim, porque ainda que tenho tias que me levavam para passear, assim, Gisele, vão sair de casa hoje, porque o ambiente que eu ficava era um ambiente difícil. E às vezes para mim sair daquele ambiente, elas me levavam para a igreja delas, para me poder sair fora daquele climão, né? Porque, igual eu falei, o clima na minha casa não era um clima bom, era agressividade, era briga todos os dias. Para vocês terem ideia do nível que era na minha casa, se eu ouvisse um barulho de um móvel arredando, eu já achava que era minha mãe entrando em luta corporal com meu padrasto. Um copo que quebrava, eu já achava que era briga de novo dentro de casa. Né? Então, assim, porque esse era o ambiente que eu ficava, esse era o ambiente que eu cresci. Né? Então, ainda hoje, se eu escuto muito barulho, de repente te dá aquela taquicardia, que você pensa, meu Deus, o que é isso? Que você fica assustado. Então, Deus vai tratando isso e a gente vai buscando, né, conhecer, né, se conhecer para tratar isso. E aí, Jéssica, eu comecei aí nessa igreja com mais afinco. E aí o meu esposo falou assim, eu vou ter que ir nessa igreja para ver o que tem lá, porque você não gosta de nada, tudo que você não tem essa empolgação de ir na igreja. Quantas vezes você foi na igreja com suas tias e você nunca ficou assim? Então, eu vou ter que ir com você. E aí ele foi e a semente foi lançada no coração dele também para a glória de Deus. Né? Então, aí começou o tratar de Deus. Porque, às vezes, a gente vive aquela religiosidade. Eu não conhecia Jesus. Eu conhecia a religião. Eu servia porque alguém me apresentou. Não foi porque eu vivi uma experiência. Então, talvez o servir ao Senhor na vida da gente, às vezes a gente está ali quanto tempo na casa do Senhor, estou ali, sou crente, estou servindo, mas eu estou servindo realmente com excelência? Ou eu estou vivendo superficial, estou no raso? Né? Então, ali eu tive o meu momento em que eu fui buscar, porque eu senti algo diferente, uma semente foi lançada. E o caminhar, a comunhão, o estar ali com aquele povo,
essa semente ela foi regada, né? E aí eu tive, né, mas meu esposo, a decisão de, na época, ainda como noivos, casar. E aí começou os problemas. Porque eu vim de um lar que a mulher que mandava, né? E eu tenho essa dominância, eu sou muito organizada nesse sentido de delegar, né? E ele também tem, porque ele vem de um lar, né? Para a glória de Deus, que o meu esposo, ele tem o meu sogro, ele tem muita destreza em resolver as coisas. Ele sempre foi o provedor, né? A minha sogra foi do lar e sempre com muita excelência, né? Ela faz tudo com muita excelência, a casa muito organizada, tudo limpinho, comida a tempo e a hora, né? E lá em casa, na minha mãe, não era assim, né? A minha mãe, ainda que ela tivesse tudo organizado e tudo, as finanças, tudo, era por conta, ela tentava organizar do jeito dela, porque o homem não estava nem aí. E aí, Jéssica, eu já estava fugindo daquilo que é o propósito da mulher num casamento, né? De ser a que organiza com zelo, mas não querer tomar a frente em fazer tudo, né? Então, aquilo ali era um ambiente novo para o meu marido, né? A gente tinha acabado de casar, então, eu vou organizar as contas e você vai e paga. No início até que começou a funcionar muito bem, né? Só que aí, aos poucos, eu fui começando a ser, você vai fazer assim, assim, assado. E o negócio não ficava bom, né? Porque ele é homem, né? Já é da formação do homem ele ser o dominante, né? E aquilo ali estava começando a trazer problemas para mim, porque tinha situações que não era eu que tinha que resolver. Tinha coisas que não era para mim, né? Às vezes uma organização da casa, algo que era um homem que tinha que fazer, eu tomava frente porque eu pedi uma vez, talvez não resolvia, e eu não tinha aquela paciência, né? Eu vou esperar ele fazer no final de semana. Então são pequenas coisas. Esse é um exemplo, mas são várias nuances, né, que a gente pode levar em consideração, fora ambiente de trabalho, fora em faculdade, que tudo, os meus relacionamentos, às vezes pessoas que me traziam mal, me faziam mal, trazia um ambiente carregado para mim, mas eu pensava, não, mas se essa pessoa não for mais do meu ciclo, como é que eu vou fazer? Né? As únicas pessoas que gostam de mim, eu aceitava tudo. Né? Eu aceitava tudo, a pessoa podia fazer o que quisesse comigo, falar o que quisesse, que eu pensava, não, eu tenho que manter esse relacionamento, eu tenho que manter essa amizade. Né? E tudo. Ô, Gisele, você faz isso para mim? Claro. Gisele, nós vamos fazer isso final de semana. Você pode fazer isso? Claro. E aquilo? E só te interromper um momentinho. E isso aí é crucial. É uma das características da síndrome de Salvadora. Ela, para ser aceita por causa da rejeição que ela sofreu, né, na infância, a Gisele teve vários episódios em que a rejeição tentava dominar ela. Ela poderia acompanhar o padrão disfuncional da família? Sim, porque a maioria das famílias que vem, né, a mãe da Gisele teve esse convívio com o alcoolismo do padrasto, da mãe, ela teria uma tendência, né, vamos falar assim, fisicamente agora, patológica de ser uma alcoólatra também. Só que o que aconteceu com a Gisele? A Gisele, ela tomou aversão daquilo e ela começou, para ser aceita, a fazer tudo pelos outros, né, Gisele? Era uma característica sua, né? A Gisele faz tudo pelo outro, né? E me anulava. E se anulava, e esse é o perigo, né? E aquilo me trazia opressão. Porque às vezes, talvez, naquele primeiro momento, eu estava fazendo e achando que estava arrasando. Mas eu estava arrasando, era comigo mesma, né? Me anulando, me tirando ali daquele ambiente, né? Que eu te favorecia. Esse final de semana, vamos fazer tal coisa? Vamos. E aí, talvez era aquele momento que eu tinha para estar com meu esposo. Era aquele momento que eu tinha para organizar a minha casa, era aquele momento que eu tinha para cuidar da minha filha, né? E aí eu deixava de fazer aquilo por mim, pela minha casa, pela minha família, de cuidar da minha saúde, para ficar por conta de ajudar o outro, de fazer pelo outro, né? E o que acontece mais hoje em dia, Jéssica? Olhando, me tirando aqui do quadro. Às vezes a gente se anula em tudo, sabe? Às vezes a gente aceita situações na nossa vida, fazer um favor para o colega, fazer um favor para a família, aceita um ambiente tóxico, tudo. Por quê? Para ser aceito. Por quê? Mas por que eu tenho que ser aceita? Porque eu vou fazer a diferença na vida daquela pessoa. Né? Às vezes eu trazer para ela o meu ponto de vista, isso vai melhorar algo na vida do outro. E eu tinha essa visão. Eu assim, não, gente, fulano pensa tão diferente de mim, deixa eu me manter nesse ambiente aqui, porque eu vou trazer algo diferente. E às vezes não, às vezes você está ali, ao invés de você elevar algo de bom, você está trazendo dificuldade para a sua vida.
né? E isso no meu relacionamento, acho que foi pior, porque eu já não estava dando conta de tanta demanda, tanta coisa, né? Não supria aquilo só de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra do Senhor, eu ainda continuava me sentindo inútil na vida das pessoas. Ainda que eu fizesse de tudo pela família, né? Pelos meus irmãos, pela minha mãe, né? E eu me sentia inútil, né? Eu me anulava. E aí, Jéssica, trabalhando muito, né? Nunca falava não. Você falava, você pode ficar até tal hora? Fico. Você pode fazer isso? Posso. E aí, tem demanda, né, na igreja? Bora fazer. E aí, demanda de casa, e eu sempre falando sim para tudo. E esquecendo de mim, esquecendo de cuidar da minha saúde, esquecendo de cuidar do meu casamento, esquecendo de cuidar da minha filha, porque eu tinha uma rede de apoio, que a minha mãe me ajudava muito com a minha filha. E aí, o que acontece? Meu corpo sentiu. Meu corpo sentiu, ganhei peso absurdamente, né? Que eu não tinha um tempo para fazer uma academia, uma caminhada, nada. Meu negócio era só trabalhar, estudar, que nessa época eu já estudava, trabalhar, estudar e ir para a igreja, né? E esquecendo o meu casamento. Né? Eu estava suprindo tudo para todo mundo e esquecendo da minha casa, né? E vivendo em dificuldade, desacordo com meu esposo. E eu achando que o erro era ele, a falha era dele, né? Porque a gente não se comunicava, às vezes a gente, né, entrava em discussão por coisa boba, mas a falha era minha. Né, porque eu não estava vendo aquilo de difícil que estava em mim para ser tratado. E aí, Jéssica, eu voltando um dia do trabalho, com muita dor de cabeça, eu tinha muita dor de cabeça, mas eu nunca fui ao médico, porque eu não tinha tempo, não cuidava de mim. E aí, eu voltando do trabalho, eu trazia uma amiga minha de carona quase todos os dias que ela vinha para o Centro Betim, e aí eu lembro de parar do lado da calçada, assim, numa escola. E aí, eu lembro só desse episódio. Eu lembro dela falar assim comigo, que a gente se comunica como nega. Nega, posso travar a porta? Eu só lembro dessa pergunta. Depois eu não lembro nem o que eu respondi. Quando eu acordei, eu já estava no regional, com a minha blusa toda aberta, toda vomitada. Fiz xixi na roupa, coisa mais horrorosa. Falei, gente, o que é isso? Com colar na cervical, aquela coisa horrível. O que eu estou fazendo aqui? E aí que me falaram, Gisele, você bateu o carro, você teve uma convulsão, que eu tive um pico de pressão, e eu tive uma convulsão, e eu não vi mais nada. E eu desci acelerando, não sei se no processo ali da convulsão o carro estava ligado, né? A gente tem aquele estique mesmo do corpo, né? A musculatura fica rígida, eu acredito que tenha sido isso. E eu bati o carro e não vi mais nada. E aí foi que eu pensei, gente, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que parar de preocupar só com a vida das pessoas que estão à minha volta. Eu tenho que cuidar de mim. E uma amiga minha, na época, ela também congregava, né, na mesma denominação que eu. Ela falou assim, Gisele, você tem que procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, tem que procurar alguma coisa. Porque não é só o físico, que seu físico já está gritando. Mas para ele externar, tem alguma coisa aí dentro que tem que ser tratada. A síndrome de burnout também bateu na sua porta. Bateu na minha porta, estava gritando já, né? E aí foi quando eu procurei realmente a ajuda, né, para fazer uma análise, para poder ver o que estava acontecendo, porque no religioso ali, né, eu estava vivendo uma religião, não estava vivendo ali a comunhão com Deus, que eu estava vivendo lá atrás, quando eu me casei, quando eu conheci aquela turma lá naquela igreja. E aí, Jéssica, eu procurei, né, fazer a terapia, fui vendo os gatilhos que eu tinha, os problemas que eu tinha, e para a glória de Deus eu fui vendo que o problema estava em mim mesmo. Né? Eu tinha que estar tratando essa carência excessiva que eu tinha, essa dominância que eu tinha, porque o medo de perder era muito grande, porque aquilo que me faltava da presença do meu pai, eu supria, eu fazia essa transferência nos relacionamentos que eu tinha. E aí me ajudou muito esse processo, né, de fazer essa terapia, eu me autoconheci, melhorou muito na minha vida. Dei, né, andamento ali nos meus estudos e Deus foi tratando, foi cuidando. Mas é aquela questão, ainda quando você não está tratada 100%, você não está 100% curada, né? E o curada que eu falo aqui não é no quesito de feridas expostas, né, de física, mas eu falo ali mesmo de restabelecer a saúde psicológica. Eu não estava 100%, então voltava esses gatilhos. Inúmeras vezes voltava esses gatilhos para mim, qualquer situação que eu tinha dentro da minha casa, no meu trabalho. E voltando, né, quem começa a estudar e gosta nunca para, né? E eu me encontrei, né, nesse quesito do estudar.
Eu amo estudar, gosto de ler demais. Então, assim, eu me encontrei na psicanálise, né? Fui fazer um estudo da neuropsicopedagogia, uma especialização, uma pós-graduação. E uma aula que eu tive de psicanálise, falei, gente, gostei disso. Como é bom, né? E ao invés de aprender para passar adiante, eu estava me conhecendo ali naquele processo. E eu falei, por que não? Né? Por que não estudar? Por que não buscar conhecimento nisso? E aí, Jéssica, nesse processo todo de correr atrás, né, de aprender para favorecer a mim mesmo, que eu precisava me conhecer, Deus foi tratando aquilo em mim, porque aquilo não era só para mim. Porque hoje eu entendo, depois de tantas terapias, que todo o processo que eu vivi formou a mulher que eu sou hoje. E no âmbito espiritual, nós como servos, às vezes a gente tem aquela ideia, gente, como que eu, vaso de Deus, como que eu, convertido, Deus permite eu viver tudo isso? Sabe? Se ele não puder usar os dele, ele vai usar quem? Ele vai usar o vaso dele mesmo, ele vai quebrar o vaso dele para poder ele refazer. Só que naquele tempo ali, na minha infância, eu ainda não tinha esse conhecimento. Mas ali o Senhor já tinha um propósito na minha vida. Ali ele já queria me tratar. Né? E essa dependência que eu vivi na minha infância, eu entendo que hoje me faz ver as duas nuances. Aquilo que eu vivi na carne, né? Aquilo que eu vivi na minha pele, aquilo que eu precisei tratar ali no meu processo, no meu relacionamento, ou ainda hoje eu preciso, né, desvincular de muita coisa, porque a vida da gente é assim, a gente vive altos e baixos todos os dias. Não é porque nós somos terapeutas que a gente não vive processos difíceis na vida da gente. Né? Então, assim, o conhecimento liberta e a gente tem que viver em constante aprendizado. Né? Então, é você se colocar à disposição de aprender todos os dias, você não é dona da verdade, né? E é esse o processo que eu tenho vivido hoje. Né? Eu entendo hoje, consigo falar não com uma autoridade, uma propriedade que você não entende. E é isso, né? A importância do não. Muitas pessoas têm essa dificuldade, eu quero até que você pontue sobre isso, porque ao impor limites, você é rejeitado também. Exatamente. Como você levava isso para você? Quando você agora começou a pôr não, pôr limites, você se importava com o que o outro ia achar? Ou você agora, tipo assim, não, quando eu comecei a pôr limites, teve pessoas que se afastaram de mim. Isso é automático, né? De você impor limites nas pessoas. Por exemplo, você está no seu trabalho, trabalhando como um louco, estressado, né? Naquele volume, o chefe fala assim, que eu preciso que você fica mais 1 hora. E você já não está aguentando. E aí você fica, vai aguentando. E aí? Como que você resolveu essa questão de impor limites, de dizer não? E o nosso corpo grita, né, Jéssica? Nosso corpo grita. Então, assim, eu tive esse processo de ter pessoas que eram do meu convívio e que eu estava sempre solícita a todo tempo. Tudo que você me pedia, qualquer coisa que você me falava, eu estava sempre ali receptiva. A Gisele não fala, não, pode contar com ela, pode falar com ela que ela vai aceitar. E o meu círculo, eu vi que foi diminuindo. E aí eu passei a ser a menina chata. Né? Até então eu era a menina agradável, que agradava todo mundo, que era muito legal. Então, para muitos, cuidado, que a Gisele, ela não mede a palavra para te responder, não. Porque se eu falar não para você, Jéssica, eu não quero. Mas se você vier com um porquê, às vezes o meu porquê não vai te agradar. Verdade. Né? Porque nem sempre eu tenho que fazer só para te agradar. Sim. Se eu vejo, não me custa nada e eu vou me beneficiar com isso, porque a gente tem muita ignorância com relação a isso. Sim. Porque às vezes a gente olha ou ajudar o outro, e se isso não me favorecer, eu penso, isso é egoísmo da minha parte. Mas eu enxergo de um campo diferente. Porque você precisa sim se beneficiar daquilo. Porque se for para trazer prejuízo para a sua vida, você tem que selecionar. Né? Não vai me custar nada, mas vai trazer um prejuízo depois? Esse prejuízo do meu tempo, a minha qualidade de vida? Né? Então, hoje, eu consigo fazer essa separação e eu tenho um círculo hoje de amigos, do meu convívio, de pessoas, que é totalmente diferente do convívio que eu tinha há tempos atrás. Né? Então, essas pessoas que sempre contavam comigo, essas pessoas que sempre dependiam de mim, hoje elas não dependem mais. Né? Elas vão pensar 2 vezes, deixa eu ver aqui se eu vou pedir a Gisele mesmo, porque eu sei que ela vai ouvir um não e talvez o não dela não vai me agradar. Né? Então, isso serve para a família, isso serve para amigos, isso serve para relacionamento. Porque às vezes a gente se doa tanto, a gente se entrega tanto e a gente não se favorece com isso. E isso vai trazer um resultado para você.
Às vezes você vai sendo permissiva em tantas coisas que você vai se anulando. O seu caráter ali, ele vai sendo forjado nisso. Sabe, você vai aceitando e você vai criando ali uma característica que não é a sua, uma personalidade que não é a sua. Você já começa a ser aquela pessoa que aceita tudo. E a hora que você vai podar, a hora que você vai cortar, você já não consegue. Então não é ser chato, é ser verdadeiro. Né? Então é você colocar ali, hoje eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. Né? Então essa síndrome é uma coisa muito séria. Hoje, no contexto clínico, né, das pessoas que a gente atende, eu vejo pessoas que estão desencadeando problemas de saúde por causa de ajudar o outro, porque está se infiltrando tanto no problema do outro que ela está anulando a própria vida. Aí esquece que é mãe, esquece que é esposa, mas estou entregando, eu estou com um irmão que está com um problema, que está acontecendo isso, eu estou com um sobrinho que tem isso. E muitas das vezes a pessoa precisa viver aquele processo. E você está ali sabotando o cuidado de Deus em estar fazendo aquela pessoa crescer. Sabe? Porque eu ajudar as pessoas é muito bom, Jéssica, mas tem situações que Deus precisa que aquela pessoa vivencie aquilo sozinha. Não é que eu vou anular e ignorar aquela pessoa, mas o tratar de Deus para cada um é de um jeito. E eu entendia que eu entrava em situações que não era para mim. Eu estava trazendo problema psicológico para mim, eu adquiri uma psoríase emocional de tanto preocupar com o problema dos outros, que aquilo não era para mim, eu não tinha que me preocupar com aquilo, sabe? E hoje eu falo que Deus me preparou para o processo que eu vivo hoje, né? Para o tempo que eu vivo hoje, né? Então ele me qualificou, porque hoje eu falo, para mim poder pegar uma pessoa para atender, um paciente para me atender, eu acho que é muito mais leve para mim eu entender que aquela dor que está vivendo hoje, ela vai passar, porque aquele processo eu vivi semelhante. Principalmente quando é uma salvadora. E vem muitas pra gente, né? Quantas mulheres hoje são salvadoras, estão salvando todo mundo e estão se afundando. Estão acabando com a própria vida, com o próprio casamento, porque preocupa com todo mundo e não preocupa com a própria casa. Não preocupa com o próprio corpo, sabe? Está acabando com a saúde, não vai ao médico, não toma a medicação que precisa, preocupa com tudo de todo mundo e esquece de si mesmo. Sabe, esquece de uma atividade física, esquece ali de uma alimentação legal, sabe? Ou às vezes tem tudo isso e esquece, da mente. Infelizmente, né? A gente vê esse contexto, a gente estava vindo a caminho daqui falando sobre isso. As pessoas, elas estão preparadas para pagar um psiquiatra e a medicação, que é caríssima, mas elas não querem tratar aquilo que está fazendo. Porque o que o medicamento faz? O medicamento modula o seu sistema, ele modula o seu corpo, mas ele não resolve o problema. Às vezes o problema vai ser você impor limites, se dar valor, usar a sua inteligência emocional, né? E a salvadora não, gente. O que você está aprendendo aqui hoje é de grande valia. A salvadora, ela se anula ao ponto de achar que ela tem que fazer tudo pelos outros, porque ela tem que mostrar que ela é boa. Não, eu sou uma pessoa muito boa, e se matando e não cuidando da mente, né? E isso é de grande importância, porque a Gisele teve um acidente que levou ela, né, a cair a ficha para entender que ela precisava se cuidar do relacionamento dela, porque não adiantava se matar de trabalhar, fazer bem para o seu patrão, fazer bem para as pessoas de fora e adoecendo. E hoje a gente vê o índice, né, de afastamento nas empresas de pessoas que estão com a síndrome de burnout também, porque anda junto, viu? A pessoa que é salvadora, ela trabalha muito e muitas vezes está se matando, não está se cuidando. E isso a gente vê hoje, o afastamento de pessoas no trabalho por causa de questões psicológicas. Mas por quê? Faz tudo por todo mundo, mas não tem aquele momento de falar assim, peraí, não posso. O não é libertador. Até no meu livro tem essa parte, né? O poder do não. O não, gente, ele poupa você e poupa sua saúde de uma forma extraordinária. E você teve que provar do veneno ruim do estresse, do alto pico de estresse, que a síndrome de burnout é o quê? Alto nível de estresse, trabalha muito, faz tudo por todo mundo e você ali se matando. Por quê? Quando a mente para de funcionar, querido, o que acontece quando dá morte cerebral? Acabou. A pessoa morre aqui, acabou o corpo. Cuide da sua mente. Salvadoras por aí estão todas adoecendo. E há estudos que comprovam isso, né, Gisele?
Na maioria das vezes eu vi um oncologista dizendo 80% dos casos de muitas doenças autoimunes e câncer é por causa de questões emocionais. Ou seja, tá desequilibrado aqui, o seu corpo vai sentir. E essa psoríase também foi isso, resultado exatamente disso. E quantas doenças hoje as pessoas estão desencadeando e estão achando, não, isso é normal, vai lá só com medicamento, né? E acha que aquilo ali resolve, vai amenizar, mas vai voltar. Por quê? A raiz do problema ali não está sendo tratada. Né? Então hoje eu tenho esse cuidado, mantenho a minha terapia, terapeuta também faz terapia, tá, gente? A gente não sai contando lá o que vocês contam pra gente em consultório, não, que a gente expõe a nossa vida, né, as nossas limitações. Mas hoje eu mantenho, né, essa organização da minha vida, continuo fazendo minhas terapias, cuidando da minha saúde, né, e tudo na medida do possível. O possível para mim, não o possível para o outro. Eu gosto de usar uma expressão muito legal, que eu ouvi ou li em algum lugar, que eu não tomo mais veneno do copo do outro, sabe? Porque a Salvador é isso. Às vezes é uma situação que você precisa viver. Para que eu estou trazendo aquilo para minha vida? Sabe? Eu acho, Jéssica, que é diferente, porque às vezes as pessoas vão pensar assim, mas hoje ela como terapeuta, ela vai continuar nesse processo? Não. Hoje eu já consigo entender, né? Eu já consigo entender e desvincular isso. Né? Eu estou ali para dar o norte, né? Eu não estou ligada emocionalmente à situação, porque o terapeuta é isso. Eu não estou ligada emocionalmente. Racionalmente, eu vou orientar ali o paciente. Racionalmente, eu vou ali tentar levar para ele o conforto, né, uma qualidade de vida para ele poder mentalmente desenvolver o resultado daquela questão que ele está vivendo com dificuldade. Então, o terapeuta faz isso. Só que eu, na minha vida pessoal, eu não estava sabendo fazer isso. E hoje, louvado seja Deus, eu consigo fazer isso. Né, de ter essa qualidade de vida e trazer essa qualidade de vida para dentro da minha casa. Né? Então, hoje, eu entendo o meu papel. Né? Eu entendo, não sou uma Jezabel, não. Né? Tô lá uma Abigail, às vezes, né? Eu tenho que ter sabedoria, né? Porque às vezes a gente está ali no... Eu não vivo o jugo desigual, louvado seja Deus, mas às vezes a gente está ali quebrando a cabeça com uma coisa que eu não tenho que quebrar a cabeça com aquilo. Ainda que eu veja que o meu esposo ele não esteja preparado para vivenciar aquilo, é nisso aqui que Deus vai fazer ele crescer? Ah, filho, você vai fazer, porque Deus vai te fazer crescer. Eu confio em você. E eu, na minha função hoje, é de quê? De intercessora. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer minha madrugada ali. Se é isso que Deus me colocou, meu papel é esse, então é esse o papel que eu vou desempenhar no meu relacionamento. Não é tomar a frente e ir lá e fazer. Não é, essa aqui é você que tinha que fazer, mas você está demorando a fazer. Não, vai demorar uma eternidade. Mas o papel é dele, ele que vai fazer. Né? Ainda que demore. Então, hoje, né, eu trago um pequeno trecho, né, da minha vida, que eu resumi muito, né, de tudo que eu vivi. Então, às vezes, foi até o que eu falei com a Jéssica, muitas pessoas vão falar assim, nossa, mas como que a sua mãe deixou você viver tudo isso por causa de um homem? A minha mãe também vem de um histórico, né? E hoje essa história é a minha, né? Então, ela foi vítima lá atrás e ela fez essa transferência para a vida dela. Ela continuou replicando. O alcoolismo veio na vida dela, Jéssica, porque na infância eles viviam em escassez. E ela contava, né, que os meus avós, para os filhos dormirem, davam uma canequinha de pinga para cada filho, porque não tinha o que dar de comer. E aí desencadeou o alcoolismo, porque é uma dependência, é um vício que às vezes, igual nós estávamos falando, é um vício que às vezes as pessoas não entendem, que a portinha ali que você abre do social é uma portinha que você abre para virar uma dependência. Se você não tiver controle, às vezes você fala, mas eu tenho esse controle. Hoje você tem esse controle, mas aí você bebo na sexta, chegou no sábado, bebo de novo, chegou domingo, bebo de novo. É uma social que me chamaram na segunda e na hora que você vê, você está afundado na bebida, você está afundado no alcoolismo. E aí o que mais acontece é o quê? Mais julgamento do que ajuda. Sim. Né? Então, o processo que eu vivi, né, não culpo ela em nada. Né, eu nunca, né, tive a oportunidade, né, de conhecer o meu pai. Né, quando eu tive a oportunidade, já só para poder dar um desfecho aqui, quando eu tive a oportunidade de conhecer a família do lado do meu pai, foi quando o meu padrasto faleceu. Né, a minha filha mais velha, ela ficava só perguntando, por que eu tenho vovô do lado do papai e eu não tenho vovô do lado da minha mãe? Eu ficava falando, ele morreu, porque eu não queria tocar naquele assunto.
né? E ela muito pequena, ela não entendia. E aí um dia minha mãe pegou o envelope, desceu. Ela ouviu, né? Pegou um envelope lá, um saquinho. Não era um envelope, não, era um saquinho encardido. E jogou esse saquinho em mim e falou assim: o que você precisa saber tá aí. E não me pergunta mais nada. Né? Então, assim, era uma ferida que doía nela também, né? E das poucas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ela, ela falava que ela amou muito o meu pai, né? Foi o primeiro amor da vida dela, primeiro e único. E ela esteve na companhia do meu padrasto para suprir essa necessidade de ter um provedor. E ela não teve esse provedor. Esteve lá um homem sim, mas ele não era o provedor. E aí eu busquei, né, através daqueles documentos que ela me deu ali, que era a única coisa que ela tinha. E aí, quando eu achei, né, os familiares, ele já havia falecido, já tinha pouco mais de 10 anos. Né? Então, eu não tive essa oportunidade de conhecê-lo, né? Eu não queria confrontar, mas todo mundo que não conhece o lado paterno ou materno, que é criado por um só, tem esse desejo, né, de conhecer a árvore genealógica dele. Né? E hoje eu tenho contato, né, com os meus irmãos, um deles mais, né, que sempre vem, ele não mora aqui em Betim, ele mora em Lavras, então sempre que ele vem, então eu fiz essa transferência, eu consigo fazer essa transferência do conforto, de quando ele vem com a família, eu sei que ele não é o meu pai, né, mas ele tem um zelo e um carinho para a glória de Deus com a minha vida, a esposa, os sobrinhos, né, tem um zelo tão grande e que preenche aquele buraquinho que existia lá no meu coração. Eu falo que Deus foi tão excelente, né? Porque coube ao Senhor fazer desse jeito, né? Dele não estar aqui. Talvez se ele tivesse, eu fosse confrontar, eu ia me decepcionar. Sim. Então ele trouxe, né, para mim, me deu a oportunidade de conhecer, né, os meus irmãos. E esse em especial, ele vem e me auxilia a todo tempo. Né, tudo que eu preciso, às vezes, né, tô sentindo aquela carência, aquela vontade de conversar, né, de falar alguma coisa, e ele vem e me dá esse norte, essa ajuda. Né? Então, ele não ocupa o lugar do meu pai, mas ele preenche esse vazio que um dia eu não consegui suprir. E essa transferência, né, que a gente faz de ter uma pessoa do sexo masculino cuidando da gente, eu tenho também com meu esposo. Vivi a dependência emocional, que é um outro trecho que dá para você trazer para outro tema. Que tem assunto. Né? Mas vivi essa dependência emocional porque eu não tinha afeto masculino. E quando eu tive, eu tinha muito medo de perder. Né? Hoje eu consigo ter um relacionamento saudável em que eu não tenho aquela neura de perder o meu marido a todo tempo. Né? Eu vivo na dependência do Senhor. Né? Eu vivo na dependência ali de saber de que é um dia de cada vez e que a gente vive processos, né, na nossa vida. Então hoje eu consigo amá-lo, mas não depender de falar, meu Deus, se acontecer alguma coisa eu vou morrer. Né? Claro que a gente ama o marido e se acontecer alguma coisa a gente sofre, né? Porque eu amo demais meu marido, mas não é aquela coisa igual era antigamente. De qualquer pessoa que chegar perto, um ciúme excessivo, uma dependência absurda. Da perda também traz essa consequência, né, da síndrome. Qualquer pessoa era uma ameaça, né? Então, isso vem para um outro tema que já vai na dependência, mas já vem ali do meu histórico familiar da infância, porque eu não tive esse cuidado, esse zelo. Eu não tive, porque às vezes a criança, quando ela cresce, ela não tem esse papel masculino da parte do pai, às vezes ela tem um tio que é mais próximo, que ocupa esse lugar. Às vezes tem um avô que ocupa esse lugar do pai, que faz esse papel masculino. Mas quando você não tem ninguém, ou quando você tem, que foi o meu caso, que era um abusador. Né? Que o meu psicológico ali era literalmente forjado na dificuldade, era o tempo todo. Né? Então, essa aceitação que eu tinha que viver de todo mundo, hoje, para a glória de Deus, eu não tenho que viver isso. Né? Eu quero viver o sobrenatural do Senhor até nos relacionamentos. Né? Que o Senhor levante pessoas que venham a participar do meu convívio, para vir para o meu convívio, para que eu possa agregar a vida dele e ele agregar a minha. A gente tem que ter sabedoria até na oração da gente, porque às vezes a gente vive um ciclo tóxico ali, um ambiente tóxico de amizade, porque a gente se permite. Por que eu estou vivendo esse ambiente tóxico aqui? Por que eu estou num grupo de pessoas que não me favorece? Não é favorecer porque você tem que sugar o outro, não, mas ali é uma troca mútua. Sim. É igual a nossa amizade, o nosso grupinho da Luluzinha. Então, cada uma ali tem uma característica que preenche na outra, né?
tá ali uma que tem mais destreza na oração, tá ali uma Sim. outra que é ali que fica motivando. Amigos, né? que vão te levantar, Então, né? são amigos que vão levantar, que vão estar ali ajudando na medida do possível. Que eu possa entender também quando eu receber um não. Porque o não também é saudável. O não me livra de muita coisa. É verdade. E pra gente, né, finalizar o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão vivendo aí isso, né? Depender até quando? Fazer pelo outro até quando, né? E também já, né, anunciar aqui para vocês, nós temos aí um projeto em comum, né? Nós acabamos de falar aqui do Clube da Luluzinha, mas nós temos um projeto em comum que eu vou finalizar falando, mas eu queria que você deixasse essa mensagem para as mulheres que estão fazendo tudo pelo outro e se anulando. Como sair disso? Como sair? Isso não é uma sentença, né? Igual eu falei. O que a gente viveu lá no passado, isso não deve ser uma sentença para a gente continuar caminhando nela, né? Então, que você possa identificar as características que eu dei aqui dessa dependência, né? Dessa falta de estímulo para a sua própria vida, de você preocupar mais com a vida do outro do que com a sua. Se você se identificou, busque ajuda. Tem que buscar ajuda. Isso não é o fim do túnel, né? E você precisa de uma orientação, busque essa orientação, né? Então, fazer a terapia é libertador. Procurar ajuda é libertador, porque eu vou ter alguém ali que não está ligado emocionalmente a mim e que vai me dar um norte, né? E às vezes eu com a minha própria força ali, eu não vou conseguir, né? E ali vai ter um parâmetro técnico, científico, psicológico, a pessoa ela vai estar habilitada para te ajudar a fazer isso. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive que procurar essa especialização em alguém, porque eu já não estava conseguindo sair disso. E já estava trazendo prejuízo para a minha vida. Às vezes você tem sim ali um dom que Deus quer desencadear para a sua vida, Sim. né? E você está ali trabalhando no lugar errado. Né? Então, o que eu peço hoje, deixo para vocês, não se anule. Não deixe de viver aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você está deixando a sua vida para segundo plano. Tenha a sua vida com prioridade, tenha a sua saúde com prioridade, principalmente a saúde mental. Muito obrigado, viu, Gisele, pela sua presença aqui. Foi lindo, né? A gente aprender. A Gisele ela tem essa destreza de conversar e de esclarecer de uma forma tão minuciosa e também esclarecedora, né? De tudo aquilo. Queria te agradecer. E também, né, agradecer a Deus por ter apresentado essa pessoa muito importante. Eu olhava para a Gisele e não imaginava o tanto que ela já tinha vivido e as coisas que ela viveu, né, no contexto dela e que formaram a mulher que ela é hoje, né? E Deus abençoe a sua vida. E nós temos em comum, né, para você depois seguir aí na página aí do Instagram, nossa clínica terapêutica Sará, que em breve será inaugurada. Mas nós vamos fazer atendimentos, palestras, tanto na igreja como em empresas. Por quê? Está se elevando o índice de pessoas com surtos psicóticos, com problemas de saúde mental, né? Estão se afastando porque está em excesso tudo. E também é um projeto de lei agora que já foi aprovado, né? Todas as empresas terão esse apoio. Então, nós unimos, né? Ela e mais duas abençoadas que já vieram aqui no podcast, com esse projeto. Então, busque ajuda. Busque, vai lá no Instagram, Clínica Terapêutica Sará, nós atendemos online também. Você pode ter um auxílio, sim. Não se, a terapia é para louco, jamais. Muitas vezes a gente não dá conta sozinha, a gente precisa de uma orientação, a gente precisa de alguém que nos escute, a gente precisa pôr para fora a raiva, a ansiedade. Tudo isso tem remédio, mesmo que você ache que remédios, né, vão resolver tudo. Muitas vezes não. Muitas vezes é um tratamento eficaz. Então busque isso na sua vida, busque também ao Senhor, porque para tudo isso o Senhor também é remédio, mas Ele deixou pessoas aqui capacitadas para ajudar você. Então esse foi o nosso 5º episódio aí para você. Muito obrigado pela sua participação aqui, por estar. Compartilhe, divulgue o canal, porque eu sei que vai ajudar muitas outras pessoas também. Então, um enorme beijo para você e até a próxima.